Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui novamente com você, falando de assuntos importantíssimos para você obter mais conhecimento para a sua vida e passar para outras pessoas. Então, o programa Maturidade é para isso. Não esqueça, Maturidade na Rede TV Paraná, nas sextas-feiras ao 12:30 e aos domingos às 11 horas. Hoje eu trouxe novamente aqui, lembra da doutora Vanessa, que é geriatra? Pois é ela mesmo que eu trouxe. Tudo bem, doutora? Tudo bem. É um prazer enorme voltar aqui, estar junto com vocês, estar à disposição, trocando ideias, adquirindo conhecimento. E é uma coisa que você fala sobre a tua profissão, que é sempre muito engrandecedor e enriquecedor. E estar junto com pessoas maravilhosas como vocês aqui. Obrigada. Vocês estão vendo que ela é apaixonante, né? E apaixonada pelo trabalho dela. Isso é muito bom, sinal que você faz muito bem. Doutora, hoje a gente vai falar de uma coisa séria. Eu preciso saber de você como geriatra, como você sabe que alguém, ou um idoso, ou uma pessoa, precisa de ser interditado. Então, a interdição médica, né, ela é baseada num formulário próprio que foi montado por vários médicos para você avaliar a capacidade mental e psíquica da pessoa, e social também, porque a interdição ela envolve vários aspectos da vida da pessoa, né, como a vida civil, a vida financeira, a vida familiar e a vida social. Então, para você fazer uma interdição, né, para você dizer que aquela pessoa não tem mais condições de assumir as suas capacidades mentais próprias, a necessidade de uma avaliação médica pericial. Muitas vezes é necessária também a participação de psiquiatra, neurologista, né? Às vezes é necessário uma avaliação, um assistente social que conheça a vida daquela pessoa, que saiba como que ela era antes e como que ela está se comportando agora, para você ter um histórico de como ela evoluiu ao longo dos anos e por que ela está incapacitada atualmente para assumir seus atos civis ou sociais ou financeiros. Você falou muito bem. Nós sabemos que existem juridicamente 3 pessoas, né, capacitadas, que seria o psiquiatra, neurologista e o geriatra. Somente esses 3 podem sim determinar se uma pessoa é ou não é, ou que tenha ou não capacidade mental para gerir a própria vida, né? Mandar em si mesmo, ser ou não ser, como diz, né? Nós sabemos perfeitamente que quando é solicitado através de um juiz, vocês entram para fazer esse tipo de trabalho. Sim. Qual é a primeira coisa que você faz com o paciente? Então, existe várias etapas do processo, né? Normalmente, a família entra com o pedido da interdição no Ministério Público. Sim. Tá? Que é o órgão que fiscaliza esse tipo de trabalho. Mas a interdição, ela tem que passar pelo plano judicial. Ela nunca pode ser somente dada pelo médico. Quem vai quem vai definir a palavra final da interdição é um juiz capacitado para esse tipo de análise, né? Por isso que eu falei que são várias avaliações: social, psíquica, parte financeira, parte mental, raciocínio lógico, né? Então, assim, a perícia que nós fazemos, que eu, graças a Deus, tive a grande alegria de trabalhar num projeto chamado Projeto Justiça no Bairro, desenvolvido pela desembargadora Joyce Camargo, né, onde ela leva o Poder Judiciário para a população carente que não tem acesso aos processos judiciais, que não tem acesso a um juiz, não pode pagar um advogado. Então, esse trabalho maravilhoso feito com pessoas carentes. Nós trabalhamos em vários locais em Curitiba, como na PAI, por exemplo, né, nas crianças com deficiência física. Trabalhamos no Hospital Pequeno Cotolengo. Então, não é somente o paciente idoso que é interditado, né? São todas aquelas pessoas que não têm condições de suas faculdades mentais para assumir a sua vida civil
e financeira e social. Você já até respondeu a minha próxima pergunta que eu ia te fazer. Não é só o idoso que é interditado. Não. Aliás, o idoso que não tem capacidade de gerir a própria vida, de mandar em si mesmo, né? Sim. Existe aquele familiar assim, tenho 3 filhos, né? Um dos 3 diz que não aceita. Como é que fica? Como é que é essa... Então, normalmente, quando há vários filhos, o juiz pede para que todos entrem em concordância. Aí, se tiver um que não aceita e ele for minoria e o juiz entender que aquela pessoa realmente precisa ser interditada, ele vai interditar, né? Só que, infelizmente, daí vai correr um problema familiar, porque tem que ter uma pessoa acima de 18 anos capacitada para assumir todas as informações e todas as responsabilidades da pessoa que foi interditada. Sim. Então, essa escolha é uma escolha muito difícil, né? Porque muitas vezes as pessoas às vezes não têm filhos, né? Eu atendi um caso muito particular que foi uma moça, 2 mocinhas que moravam com a mãe. E a mãe faleceu, ela tinha câncer, faleceu. A menor tinha 13 anos e tinha retardo mental, né? E a maiorzinha ainda tinha 17 anos. Então ela não podia ser responsável pela irmã, apesar que ela ficou cuidando da irmã. E daí o que aconteceu? Como ela não conseguiu ser a responsável pela irmãzinha dela, ela não pôde receber o auxílio do INSS, porque o INSS exige que o menor que tem alguma deficiência mental tenha um tutor. E ela não podia ser a tutora. Então ela não pôde ter condições de receber esse auxílio. Ela ficou vivendo 1 ano com o auxílio da igreja que eles frequentavam, dos vizinhos, enfim, que não tinham parentes, até ela completar os 18 anos, que foi quando eu fui na residência dela e fiz daí a interdição da menor, da de 13 anos, e que ela ficou daí como tutora responsável. Então, mas com a idade de maior. Idade de maior, quando ela já tinha 18 anos. Então existe um lado social muito importante, porque a pessoa, ela realmente precisa ter uma pessoa de confiança que vai responder por ela, porque ela perde toda a sua capacidade de intervir, de agir, ela perde a capacidade de votar, ela não tem mais condições de gerir sua vida financeira, de ir ao banco, digitar senha, gerir seus negócios, gerir sua casa particular, ela não pode fazer mais nada. Então, essa pessoa que vai ficar responsável, que vai assumir tudo isso. Então, tem que ser uma pessoa de confiança da família, ou de preferência da família, né? Porque a responsabilidade é muito grande. Mas o juiz pode colocar 2 pessoas, 2 filhos? Não, normalmente é só uma pessoa que fica responsável. Tem alguns casos que eu atendi algumas senhorinhas que elas estavam ainda com suas faculdades mentais razoáveis, elas tinham vida social, elas visitavam as amigas, iam em bailes e tal, só que daí uma delas resolveu arrumar um namorado. E esse namorado começou a pegar o dinheiro da paciente, começou a pegar o dinheiro dela e gastar e comprar várias coisas para ele com o consentimento dela. Porque havia um lado emotivo no meio da relação entre os dois. Aí os filhos se reuniram e quiseram fazer a interdição dela, pelo fato de que ela estava gastando mais do que ela podia. Sim. Fez empréstimos, enfim. Então também tem esse lado, né? Aí então você pode fazer uma interdição só da parte financeira da pessoa. Quer dizer, ela está correndo risco. Sim, ela não tem mais a noção do dinheiro, ela perdeu essa noção. Então você faz uma interdição financeira, mas deixa ela ainda gerindo sua vida civil. Então ela pode ir visitar parentes, ela ainda tem a liberdade de ir e vir, até ter a sua vida social, né? Só que, infelizmente, muitas vezes as pessoas se aproveitam dessa fragilidade dessas pessoas que são interditadas para fazer negócios ilícitos. Eu tive um caso de uma paciente que ela começou a frequentar uma igreja e ela já estava com início de demência, e ela foi se envolvendo na igreja, enfim, fazendo doações, e por último ela doou a casa que ela morava para a igreja. E deu um trabalho enorme para o filho, para ele fazer a interdição dela e daí reverter a doação da casa que ela tinha feito, porque ela ainda não estava interditada. Então, por isso que é importante esse ato, porque a pessoa pode
tomar atitudes que vão prejudicá-la, Sim. né? Principalmente por pessoas que não são da família, ou até mesmo da família. Até mesmo da né? família. Que é muito comum, né, É bem Lúcia? responsável mesmo essa situação, porque a gente sabe hoje, em casa de repouso, que para entrar um morador numa casa de repouso que tem demência, a primeira coisa que o proprietário tem que pedir é um laudo médico, né? Chegando esse laudo médico para nós, digo nós porque eu tenho uma casa de repouso, né? Então, chegando o laudo médico para nós, esse laudo está lá especificado dentro da lei, conforme é solicitado, de que essa pessoa não tem condição de gerir a própria vida. Então, a obrigação do proprietário da casa de repouso é solicitar que o familiar procure um advogado e faça esses trâmites todos para que ele possa inserir a casa de repouso. Também tem isso. Então, é uma lei isso, né? É uma forma de você estar ajudando, estar cuidando do seu familiar, sabendo que ele está sendo bem cuidado numa casa de repouso e que tem alguém que é responsável por ele. Concorda? Daí eu tenho que fazer uma pergunta. Nesse caso, a casa de repouso fica responsável pelo morador ou o parente mesmo? Familiar que o juiz determina. Tanto é que essa parte não tem uma quantidade de tempo, mas o juiz, sabendo que essa pessoa precisa ir para uma casa de repouso, tem que ser mais agilizado, eu acho, tem que ser mais ágil, né? Porque é uma coisa muito rápida. Então, estar atendendo tanto a parte jurídica, a parte médica, a parte onde o idoso é como uma criança. Ele tem que ser cuidado por alguém. E para ele ser cuidado por alguém, alguém tem que responder por ele, né? Então, ele vai para uma casa de repouso como? Contra a vontade dele? Não. Ele não pode ser colocado numa casa de repouso contra a sua vontade. Então, é o papel aí da família e do proprietário da casa conversar com seus familiares e chegar num denominador, porque casa de repouso é uma ajuda, né? Você está aí para ajudar. Você, como médica, geriatra, como você vê essa parte de chegar e falar assim, olha, você precisa ser interditado, eu tenho que fazer a interdição. Como que a família recebe isso? É muito, muito difícil, porque inclusive eu passei por isso na minha família, né? Que eu tive meu pai com doença de Alzheimer. E quando nós pegamos ele em casa para levar ele para perícia, né? Porque aí, no caso, um outro colega que ia fazer a perícia para interdição, ele não sabia nem o que ele estava fazendo ali e por que ele estava ali. Então, é muito dolorido para a família, porque é a perda da personalidade daquele ser. Ele perdeu a sua personalidade, sua liberdade de escolher, fazer suas escolhas. Então, a família realmente fica sensibilizada e é uma decisão difícil de tomar. Mas é importante que a família saiba que geralmente você vai fazer a interdição para ajudar a pessoa. Exato. Você vai cuidar da medicação, você vai cuidar da alimentação, vestimenta, porque se você tem uma doença incapacitante, você vai se tornar uma pessoa que não tem mais condições de tomar dessas decisões. Verdade. Né? Então, mas nós tivemos um caso também nesse projeto que eu trabalho, de atendimento a pessoas carentes, em que a senhorinha morava sozinha na sua casa. Você já deve ter ouvido falar, já teve vários casos que apareceram na televisão, que chegaram na casa dela, assistente social, né? Por indicação de um vizinho, alguém, que a mulher não tinha parente, morava sozinha, ela não tinha condições de fazer sua higiene, nem a higiene da casa, tinha ratos pelo meio da casa, comida jogada pelo chão, ela não se alimentava direito, ela já estava com bastante perda de peso, né? Mal cuidada, higiene, enfim, e até medicação que ela deixou de usar. Então, nesses casos, a assistência social procura amigos próximos, um vizinho, né? Já recebi paciente que quem interditou ela foi o vizinho, que ele ia lá todo dia para dar alimentação, dar medicação, que existem pessoas boas, né, Lúcia? Sim, graças com a Deus. certeza. Então, nesse caso, quando a pessoa não tem alguém que possa se responsabilizar por ela, ela não tem parentes ou os parentes não querem assumir, não tem
vínculo. Nem como, né? Ou tem um parente lá, um parente distante, que mora em outra cidade. Então, nesse caso, você pode indicar uma pessoa através de uma indicação de uma assistente social e após a avaliação pericial, né? De que essa pessoa fique responsável. Mas o ideal mesmo assim é que esse idoso ele não pode mais morar sozinho, a gente Sim. sabe disso, né? Porque ele corre muitos riscos de queda, de perda de consciência, de mal súbito, e ele precisa estar sendo supervisionado quase que 24 horas. Então, existe uma grande resistência do idoso de sair da sua própria residência. Né? Nunca querem, né? Não, eles nunca querem sair das próprias. Daí, que nesse caso a gente indica que se a pessoa tiver condições, ela pegue um cuidador de confiança para residir junto com ela na sua residência. Mesmo ela sendo interditada. Existe aí uma forma também do juiz fazer com que essa pessoa que é o curador, né, preste contas. Sim. Então ele não vai ficar à revelia, né? Não. Ele vai ter que prestar conta para a justiça. Então, se ele ganha lá um salário mínimo, mas gastou a mais, quem é que colocou o dinheiro lá? Se ele gastar menos, mas o dinheiro sumiu da conta, tudo tem que ser comprovado. Tudo tem que ser comprovado, porque a qualquer momento o Ministério Público pode chamar. Ou até a própria assistente social pode chamar e pedir a prestação de contas. Doutora, quer dizer, a pessoa que interdita não necessariamente precisa ser da família. Não. Pode ser um vizinho, pode ser alguém que ele conheça, é isso? Sim, e isso é muito importante, inclusive, Lúcia. Porque existem alguns parentes que meio que abandonam o idoso, né? Que, assim, não visitam, não se preocupam, não trazem o idoso para perto da família. Infelizmente, a gente encontra esses casos também no dia a dia. E então, aí, um vizinho, um amigo da família ou alguém pode ir no Ministério Público fazer a ocorrência lá, explicar o que acontece com aquela pessoa, em condições que ela vive, né? Aí vai ser oferecido para uma visita por uma assistente social, que vai até o local, vai observar as condições que essa pessoa vive, se ela ainda tem condições de viver sozinha, que é uma coisa que a gente já falei que não se deve, né? Uhum. O idoso morar sozinho. Assim como uma criança menor não pode viver sozinha, né? Numa residência, nem ficar sozinha. O Sim. idoso é a mesma coisa. Por causa da fragilidade. Claro, não, tem paciente que vai falar assim, não, mas doutora, mas eu faço tudo na minha casa, faço tudo sozinha, ainda saio, faço minhas compras, gosto de fazer minha visita às minhas amigas, ou tenho um encontro com minhas amigas para fazer crochê, ela ainda tem uma vida normal. Mas independentemente dela ter uma vida normal e não precisar ser interditada, o idoso não deve morar sozinho, porque ele tem uma fragilidade, um risco de queda, um risco de um mal súbito, que qualquer pessoa, claro, pode Sim. ter. Mas o idoso tem mais dificuldade de se mobilizar no caso dele precisar de uma ajuda. Então, não é indicado, até mesmo quando o paciente interna em hospitais, né? Está no Estatuto do Idoso que ele deve ter sempre um acompanhante como uma criança até os seus 16, Exatamente. 17 anos. Então, nesse caso aí, Lúcia, de não ter alguém da família que esteja interessado em assumir esse idoso, pode realmente ser um amigo da família, um vizinho que goste de cuidar, né, desde que a família concorde, daí nesse Sim. caso, né, tudo é com a concordância da família. Então, como eu falei, às vezes ela só não tem condições de cuidar da sua parte financeira, não Sim. sabe mais ir ao banco, né, não consegue mais digitar sua senha, não enxerga mais Ainda o mais número que do hoje cartão. quase tudo Tudo pelo digital, telefone, né? Então, não consegue mais atender telefone celular, porque o idoso, muitas vezes, ele vai perdendo as habilidades técnicas, que a gente chama, não habilidades do dia a dia. Habilidade técnica é pegar o telefone e fazer uma ligação, atender uma chamada telefônica, falar com uma pessoa no telefone, explicar o que está acontecendo com ele, né? Ou até receber uma ligação e ele não sabe, às vezes, com quem ele está falando. A pessoa diz lá do outro lado que é fulano e ele não sabe com quem ele está falando. Ou ele acredita, como tem vários casos aí de golpes, né, que estão acontecendo. Então, todos esses são os cuidados que nós temos que ter no dia a dia
para orientar essa pessoa, mesmo que ela ainda esteja conseguindo raciocinar, ter um pouco de vida social, para que ela tome esses devidos cuidados, né, de não sair sozinha na rua, de não dar seus dados por telefone, porque é uma fragilidade que as pessoas infelizmente se aproveitam. Na realidade, o que acontece? O idoso ele viveu numa época onde tudo era mais no falar, no dizer, no dia a dia, o vizinho era um grande amigo, né? Hoje você não sabe. Então essa situação deve ser estudada e prestado bastante atenção, principalmente com a família, né? Sim. É importante que a sociedade tome essa consciência, que o idoso hoje, ele tem a sua vida própria. A gente torce para que cada vez mais o idoso tenha portas abertas para as atividades que ele quiser. A gente conhece idosos que fazem faculdade, né? Exatamente. Na terceira idade, disso aqui. que aprendeu a ler na terceira idade, ou que ele sempre teve vontade de aprender um instrumento e ele aprendeu na terceira idade. E tudo isso é muito importante e a gente vai sempre priorizar para que essa pessoa tenha as suas atividades normais. Porém, os cuidados no mundo que nós vivemos hoje são muito importantes para que ela não corra riscos, né? Riscos que podem às vezes ser fatais. Exato. Como até assaltos, né? A pessoa sai sozinha na rua, leva um empurrão, ou vai subir no ônibus, tropeça na hora de subir no ônibus e cai, né? Que a gente sabe que uma queda no idoso já é o suficiente para levar para o hospital e ter várias complicações, às vezes vira até a óbito, né? Exato. Então, todos esses cuidados, por isso que a responsabilidade da pessoa que vai ser o tutor do paciente interditado é muito grande, tá? Não é uma coisa assim, de vez em quando eu passo lá na casa dela e dou uma olhada se está tudo bem. Não. É aquele acompanhamento diário. Que você sabe como que a pessoa está vivendo, como se você vivesse com ela, né? Mesmo que você coloque um cuidador, digamos, o tutor, ele assina o papel. Mas eu não posso, eu trabalho, eu não posso ficar lá 24 horas. Então eu vou, com o dinheiro mesmo do idoso, vou contratar uma pessoa para fazer a alimentação dela, para estar assistindo ela durante o dia, às vezes até acompanhá-la, né, numa igreja, alguma coisa. Mas a pessoa que é responsável, ela tem a obrigação de estar diariamente em contato com o paciente interditado. Existe aquelas pessoas que chegam até nós e falam assim, mas eu ia todos os dias lá, via que estava tudo bonitinho, estava tudo certinho, e daí chega para nós, não tinha nada certo, porque a pessoa não conseguiu entrar, ver o que realmente estava ocorrendo dentro daquela casa, né? E às vezes a própria polícia é chamada. Sim. Né? Porque o idoso ele está praticamente abandonado e as pessoas acham que estão fazendo muito. De ir até a casa, oi, tudo bem? Dá um oizinho. Tudo bem aí? Tá, tudo bem, então vou embora para minha casa. Né? E não é bem por aí, né? A gente sabe que dentro de quatro paredes a situação é outra e a gente precisa sim avisar as autoridades. Sim. Inclusive nós tivemos um caso em Londrina, não foi em Londrina, foi próximo a Londrina, que eu fui visitar uma senhora que ela estava há 180 dias internada. E chamou atenção, né? Porque eu sou médica, eu trabalhava na empresa que era do plano de saúde dela, e eles pediram para que eu fosse até lá visitá-la. Então, eu quero enfatizar aqui, nisso que eu vou contar para vocês, que nem sempre o parente é a pessoa mais indicada para ser o tutor. Porque nesse caso dessa senhora, ela só tinha uma sobrinha que morava distante da cidade dela e só simplesmente se responsabilizou pela parente, ficou como tutora dela, colocou ela dentro do hospital e lá deixou e nunca ia visitar. Eles tentaram entrar em contato com ela diversas vezes, ela não respondia, não se interessava, ou às vezes ela respondia... abandono de incapaz, dizia, né? Exatamente. Dizia que iria visitar, que ia ver que ia um lugar para colocar, porque ela, inclusive, ela tinha sua própria casa, mas ela não tinha condições de morar sozinha, ela era acamada, e a vizinha ficou daí responsável de cuidar dela, e a parente ficou responsável de cuidar da paciente e nunca apareceu nem para visitar. Isso é crime, Exatamente. Né? É crime. Então, assim, a interdição não necessariamente vai ser feita por alguém da família. Nós temos o juiz, ele vai escolher aquela pessoa que realmente se importa com a pessoa, que vai se interessar pela vida. Estamos lidando com um ser humano. Exato. Onde nós não podemos tratar ele de forma superficial.
né? A responsabilidade é como você ter um filho, exatamente isso. Falar de um assunto bom, interessante, passa rápido, né? Doutora, realmente, a gente sabe que muitos idosos estão abandonados, juntamente com a sua família, né? Até dentro da sua própria casa. Quando nós falamos isso, é para você abrir um parênteses de como está o seu idoso aí na casa. Ele está sendo visto como um velhinho? Ah, ele precisa de uma blusinha, né? Ele não tem direito nem de escolher a própria roupa. Isso é abandono, né? Você está querendo ou não psicologicamente e está atrapalhando a vida do seu idoso na escolha de estar vivendo bem. E ele merece, porque ele tem um passado. Todos nós devemos viver bem. Nós trabalhamos, nós vamos à luta e nós precisamos ser vistos com dignidade. Doutora, tem um segundinho aí para dar um tchau pro meu pessoal lá de casa? Eu queria falar mais um pouco. Vamos trazer você de volta. Eu tive um caso de uma senhorinha que ela se arrumou, escutou a família aqui, acho que eu já contei aqui, todo mundo ia passear no domingo, ela levantou mais cedo, tomou seu café e ficou pronta esperando para ir passear com a família, aí todo mundo levantou, se arrumou, saiu e só falaram, seu prato está lá no micro-ondas. Então, assim, eu quero pedir para vocês que dê uma atenção especial, porque os idosos são encantadores, eles têm muitas experiências e muitas histórias para nos contar e eles sempre trazem um grande aprendizado para nós. Exatamente isso, né? E se você tem um idoso que você conhece e ele está desamparado, procure a assistência social, a polícia, né? Qualquer pessoa, gente, pode fazer isso. É um alerta para você aí de casa, né? Olhe pelas pessoas que estão ao seu lado. Pessoal, eu agradeço a audiência que eu estou tendo no meu programa, trazendo pessoas ilustres para falar com vocês, mostrando para vocês qual é o caminho que a gente deve continuar a trilhar. Eu espero você no próximo programa. Até lá!